Que Deus e os céus te abençoe e te guarde neste dia, nesta manhã de terça-feira. Que a graça de Deus te alcance, que as mãos vitoriosas do Senhor te sustente durante este processo que você está passando, este processo que está te conduzindo ao alcance, ao encontro da sua maturidade emocional, espiritual, pessoal, profissional. Que o Senhor te sustente durante este processo, que nós sabemos que não é fácil, não é verdade? O processo, como é o tema hoje aqui da nossa live, ele nos coloca diante de uma dor. O processo ele dói muitas vezes, não é verdade? Vem para nos forjar, mas a dor do processo ela é pedagógica. A dor pedagógica do processo nos conduz à maturidade em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Então, não desanime, não pare no meio do caminho, não jogue a toalha, não abra mão desse processo que você está de forja, de treinamento, de aprendizado, para que quando você estiver no nível maturidade, para realmente viver o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, o cumprimento do seu destino, você esteja pronto. Em todas as áreas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Quem sabe, né, é necessário também uma maturidade profissional, pessoal, social, né? De relacionamentos. A maturidade social ela é importante para nós. Saber lidar com outras pessoas. Nós precisamos passar por este processo e esse é o tema da nossa live de hoje. Que Deus te abençoe, você que está chegando aqui agora, que esta manhã, que este dia, que essa terça-feira, né? Depende do horário que você vai assistir essa live. Seja um dia importante na sua história, de conhecimento, de absorver sabedoria divina na sua vida. Eu estou aqui só como instrumento, compartilhando a palavra, compartilhando experiências, mas a sabedoria divina, o que é a sabedoria de Deus? É você ter condições de colocar em prática o conhecimento com excelência de tudo aquilo que você aprende. Então, às vezes a gente está em busca de tanto conhecimento, de sermos pessoas inteligentes. Mas para nós colocarmos tudo na ordem certa, no lugar certo, com as pessoas certas, nós vamos precisar da sabedoria. Porque é aquilo que a gente não vê, são as pessoas que a gente não conhece no profundo, que só Deus conhece o coração, são os ambientes que a gente também não entende, se é ali que a gente tem que estar. Então essas respostas, essas direções para as nossas vidas, só Deus pode dar. Então, conhecimento e inteligência junto já é poderoso, mas com a sabedoria divina faz você multiplicar o conhecimento que você tem adquirido, a inteligência que você já tem, que você está desenvolvendo. Então, a maturidade ela tem que te levar para este caminho de multiplicação, né? Você tem que frutificar. Os seus frutos, eles serão gerados exatamente durante este processo. E quando eles vierem a alimentar outras vidas, eles serão frutos que permanecem, né? Frutos que geram frutos, que geram frutos. Amém? Vamos orar? Essa live sempre fica salva, né? Aqui nas redes sociais, depois eu subo lá no YouTube, para que você possa receber a palavra de Deus para a sua vida neste dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua presença, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que traz para nós direção, que traz para nós cura, que traz para nós, Senhor, aprendizado, que traz para nós, Senhor, luz para os nossos pés, como é a tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha clarificar, Pai querido, trazer luz àquilo que nós ainda não estamos entendendo, que ainda está confuso, os caminhos que a gente ainda não consegue entender se é para nós estarmos neles ou não.
as pessoas que estamos caminhando, se é para andarmos com elas ou não, os ambientes, Senhor. Pai querido, traz luz à nossa mente, traz luz à nossa alma para que nós possamos ser conduzidos à maturidade, Senhor, que nós precisamos, emocional, espiritual, social, pessoal, familiar, para que nós possamos continuar na caminhada, Senhor, que o Senhor preparou, a jornada profética que o Senhor preparou para nós. Chegarmos no final, no destino que o Senhor escreveu para cada um de nós. Traz para nós, Senhor, direção, maturidade, cura, Senhor, das feridas, Pai querido, das dores, dos traumas que nos impedem de caminhar, Senhor, com leveza, Pai querido, de termos a visão de reino, de olharmos, Senhor, ao nosso redor e vermos as Tuas mãos poderosas, abrindo as portas para nós, Pai querido, trazendo luz aos caminhos que precisamos andar. Queremos estarmos alinhados, Senhor, com os céus, alinhados com o Teu coração, alinhados com a Tua vontade. Não nos deixe nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, nem vacilar os nossos pés, nem tropeçar nas pedras, para que nós possamos continuar, Senhor, vivendo o cumprimento das Tuas promessas e agradando o Teu coração e cumprindo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta manhã. Bom dia para quem está chegando. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos lá então, não tem como nós não falarmos de processo, de dor pedagógica, de forja, de maturidade emocional, principalmente. Hoje nós vamos trazer, a terça-feira passada nós falamos sobre a mudança de mentalidade, que ela é necessária para nós nos encontrarmos maduros, né, no processo. A mentalidade. Hoje nós vamos falar das emoções, do emocional. E nós vamos falar hoje sobre o incrível José. José, ele teve uma forja, né? Ele teve uma dor que foi pedagógica na vida dele, que foi no emocional. Por quê? O que nos atinge? O que nos atinge são os de perto. Não é verdade? São aqueles que doem em nós se for alguém de perto. Ah, falou mal de você. Ah, foi quem? Nem conheço. Ah, foi sua irmã. Ah, foi seu tio. Ah, foi seu parente. Ontem eu estava num momento de aconselhamento com uma pessoa muito querida, né? De mentoria. E a história dela é bem triste, porque o confronto dela, o processo que ela está passando de maturidade, eu falei isso para ela ontem, é ela com a mãe. A dor pedagógica que ela vem passando é ela com a própria mãe. É familiar, é muito de perto. Então as nossas emoções, elas são forjadas exatamente nos lugares onde a gente é mais sensível. Então, se for alguém de longe que falou mal, que te prejudicou, você não sente tanto, mas quando é alguém que você confia, alguém que é autoridade às vezes na sua vida, alguém que você ama, dói muito mais, né? Então, falando hoje sobre a maturidade emocional, não tem como nós não falarmos sobre José. José, nós vamos ler Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 3. Uma história muito conhecida, né, pela maioria. José teve um sonho, foi vendido pelos irmãos. Mas nós vamos trazer alguns pontos aqui de imaturidade de José e o quanto ele amadureceu. Ele amadureceu diante dessa dor, que foi emocionalmente muito mais profunda nele, né? Que foi a própria família. Então vamos lá, Gênesis capítulo 37, versículo 3 em diante, diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós?
Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Até aqui, amados. Toda vez que eu leio essa passagem, eu falo, meu Deus, José tinha que ter tido maturidade aqui. Sabe aquela pessoa que fala sem... A expressão fala pelos cotovelos? Ela fala demais. Tem pessoas... Tem um outro ditado, né? O peixe morre pela boca. A falta de maturidade nas nossas vidas nos faz falar o que não deveria, falar para quem nós não deveríamos falar. A falta de maturidade nas nossas vidas nos faz não ver o que está diante dos nossos olhos. Quantas pessoas elas morrem pela boca, vamos dizer assim, entregam o que não deveriam entregar. E o que chama minha atenção aqui, que já era visível e perceptível pelos irmãos, na mentalidade deles, que o pai amava mais José. Hoje, como mãe, eu entendo que eu sou a primogênita e meus pais sempre foram muito sábios nessa questão, porque eu tenho mais 2 irmãs. Então, a sabedoria deles nessa questão de tratar as 3 filhas por igual fez com que eu sempre me colocasse no meu lugar. E tanto que eu, como primogênita, eu sempre vi a necessidade de estar próxima das minhas irmãs, no sentido de não sou melhor que vocês, não tenho benefícios mais do que vocês. Então eu nunca me vangloriei disso, porque meus pais sempre colocaram isso muito medido no meio de nós. Sempre teve essa medida. Mas sempre surge, né, os irmãos mais novos olhar, mas hoje como mãe, ter um primogênito e ter uma segunda filha, então eu vejo que não é que a gente prefere mais um que o outro. É porque sempre tem aquele que é mais próximo, aquele que é mais carinhoso, né? Aquele que é mais junto da gente. E eu já vivo isso. A Ana Adassa tem 2 anos. Então ela é muito carinhosa, né? Ela é uma menina assim muito meiga. Meu filho ele já é uma personalidade mais forte, ele é mais durão, né? Então às vezes tá a Adassa abraçando, beijando e ele olhando. Então aí a gente que tem que se aproximar dele. Então hoje quando eu vejo a história de José, eu falo a maturidade necessária tanto de nós, no lugar de filhos, como de pais e como também de integrantes da família, né? Então já era perceptível, eu acho que José era esse filho mais carinhoso, esse filho mais próximo dos pais, né? Obediente. Porque o pai amava mais ele, a palavra traz dessa forma, porque esse amava era o filho mais próximo dele. E ele fez essa túnica para José, né? Antigamente era muito mais forte essa questão da primogenitura, do primogênito, porque era aquele que ia levar o legado, né, ia herdar a herança. Então os pais de alguma forma traziam mais essa aproximação para o primogênito, o filho mais velho, né? Então carrega, se você é primogênito na sua família, saiba que espiritualmente falando você carrega assim uma responsabilidade de legado. Hoje eu entendo, não é porque eu sou filha mais velha que eu sou mais privilegiada, não, muito pelo contrário, eu sou a que carrego a maior responsabilidade dentro do meu clã como irmã mais velha, então hoje eu vejo como responsabilidade, não como privilégio. Mas o que acontece aqui? José já sabia que seus irmãos tinham ciúmes, José já sabia que seus irmãos olhavam tortos, José já sabia que ele sempre estava fora, eu acho, das rodinhas das conversas, do meio deles, né? Então ele já sabia. E aí José sonhou. E eu vejo claramente aqui esse cenário aqui. O que acontece aqui? José, ele falou assim, ó. Ouve, peço-vos, versículo 6, este sonho que eu tenho sonhado. Então eu acho que os irmãos estavam totalmente desatentos, não queriam nem ouvir José. E José insistindo. Tipo, ouvem, eu quero contar algo para vocês, eu tive um sonho, presta atenção em mim. Se José já tivesse uma maturidade aí, que é o que nós precisamos ter, que Deus às vezes nos dá uma visão de algo muito grande, ou você recebe uma oportunidade, meu Deus, que é aquela oportunidade top da sua vida, você recebe uma notícia muito boa. A vontade que nós temos, e isso é realmente emocional nosso, né? Nas nossas emoções, é de sair contando para o mundo inteiro.
de contar para as pessoas mais próximas, de contar, nossa, eu recebi uma promoção, recebi uma proposta, uma oportunidade, mas nós temos que ter maturidade para nos controlarmos, né? A falta de maturidade nos faz falar o que não deveria falar. E José, se eu já soubesse que meus irmãos não são muito comigo, não. E aí eu tenho um sonho, onde nesse sonho eu tenho um entendimento de que eu vou chegar num lugar onde eu vou estar liderando. E aí eu vou contar para os meus irmãos, e eu imagino os irmãos nem dando bola e ele insistindo. O que foi isso que ele disse? Ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Se eu já tivesse percebido, você é assim, né? Você tá falando com alguém, a pessoa tá desatenta, você para de falar, a pessoa não tá interessada. Se é algo importante sobre ela, tudo bem, mas a gente tem que ter maturidade, nem todo mundo tá afim de ouvir o que a gente tá vivendo. Nem todo mundo tá torcendo pela gente, eu postei isso esses dias aí. Nem sempre os aplausos das pessoas significam torcida. Muitas vezes os aplausos conte mais, revela mais o que você está vivendo. Muitas vezes os aplausos das pessoas não é que elas estão torcendo por você, mas é porque elas estão te instigando. Elas querem estar perto de você para ouvir os seus planos, os seus sonhos, para saber se você tá melhor que ela ou não, se você tá num nível melhor que ela ou não, nem sempre. E eu vou dizer algo para vocês que eu aprendi na minha jornada aqui, ó, tô indo rumo aos meus 40, né? Logo chega aí. Mas eu já percebi isso, que não são todas as pessoas que estão comigo que estão esperando a minha vitória. Não são todas as pessoas que estão caminhando comigo que estão torcendo por mim e hoje tá tudo bem. Hoje eu olho para isso e falo, tá tudo bem. Mas naquela época de José, ele não teve esse discernimento de entender que os irmãos não iam comemorar o sonho dele, não. E diz a palavra que quando ele contou uma parte do sonho, presta bem atenção nisso, amados, cuidado com as suas emoções, cuidado olha, quando Deus te der uma visão de algo muito grande, você recebeu uma grande oportunidade, apresenta ao Senhor primeiramente, pede para o Senhor colocar as pessoas certas na sua vida para que você possa compartilhar. Porque também existe uma questão muito importante que a maturidade nos leva a observar, que é o quê? Quais são as conexões que você vai precisar? Quais são as pessoas que você vai precisar se aliançar para ver os seus sonhos se realizarem, para ver as coisas caminhar? Porque vai ter um momento da sua vida que você não vai ter esse conhecimento, essa habilidade, você vai precisar de ajuda, talvez de um gerente de um banco, talvez de um professor, talvez, eu não sei o que você vai precisar de conexão no meio do caminho, mas até para isso nós temos que pedir, Senhor, prepara as pessoas. Sabe quando você vai numa consulta médica, Senhor, prepara o médico, né? Sabe, a gente tem que entregar para Deus primeiro. Então, tenha a maturidade de guardar, né? Não sai revelando para todo mundo, não. Tá bom? E só revele quando você já tiver essa maturidade de entender. Vão ter os contra, vai ter a rejeição, vai ter as pessoas falando mal, mas eu estou convicta de quem eu sou, da minha identidade, do meu propósito e que eu vou precisar passar por esse processo. Vai doer a rejeição, o abandono, as críticas, mas eu sei quem eu sou e aonde eu vou chegar. Aí tudo bem. Mas enquanto você sofre, você sente quando as pessoas viram a cara, quando as pessoas não te convida para um evento. Se você é uma pessoa que sente muito nas suas emoções, essas coisas, então se resguarda. Vai forjando isso em você. E eu aprendo muito com José. Tanto da imaturidade dele, como depois, né? Uma pessoa que, queridos, presta bem atenção comigo como educadora pedagógica. Tudo aquilo que está doendo demais, aquilo que sempre você sofre, naquilo que você sempre está sendo confrontado, é porque faz parte do seu propósito. Eu vou falar algo rapidamente sobre mim que eu precisei aprender na jornada. Eu sou uma pessoa que eu me dou bem com as pessoas, mas não é todo mundo que me ama. Tem pessoas que não é porque eu sou uma pessoa má, mas tem pessoas que elas se incomodam comigo. Mas por quê? Por conta, às vezes, de como eu me posiciono, de como eu falo. E não é por maldade. Mas isso faz parte do meu propósito. O meu propósito é ensinar, é treinar pessoas. Na sua escola, os melhores professores não eram aqueles que eram mais bravos? Os mais chatos? Não era? Porque eram aqueles que pegavam no seu pé para você aprender. E nem sempre esses são amados.
Na verdade, eles são mais resistidos, eles já não são... Não é todo mundo que quer estar com alguém que está sempre ali, né, corrigindo. E hoje eu sei que eu preciso entender isso na caminhada. Que não é todo lugar que eu vou chegar, que as pessoas vão me receber de bom grado, porque isso faz parte do meu propósito. Eu tenho o dom da exortação, eu tenho um dom de ensino. Então, para isso, eu preciso ter um posicionamento um pouco mais firme. Mas no começo eu sofria, porque eu achava que eu era rejeitada, que as pessoas... Né, eu contei já um pouquinho do meu testemunho do processo de rejeição. Foi muito doloroso, mas foi uma dor pedagógica. Ela foi crucial na minha vida, eu passar por esse processo. É como se Deus nos coloca, amados, em lugar de exposição para você sentir o ataque e se preparar para os próximos. Então, não, aqui eu já sei que dói, aqui eu sei que machuca. Então teve uma época na minha vida que o Senhor me expôs. E eu senti na pele, eu senti na alma a rejeição, a resistência. E hoje isso não me abate mais, porque eu sei que se eu parar e ficar olhando para isso, eu não caminho. Mas eu também sei que isso faz parte do meu propósito. Se eu não for assim, eu não cumpro o que Deus me chamou para fazer. Entende, queridos? Então não fique se reprimindo em coisas que você vê que toda vez você apanha nessa área. Eu falo um pouquinho também sobre a espera. Tudo da minha vida eu tive que esperar. Tudo. Mas porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então essa sempre foi uma dor pedagógica na minha vida. Deus sempre me fez esperar. A espera sempre foi uma matéria, uma disciplina na minha trajetória, e ela sempre foi muito pedagógica. Então hoje eu já não me... eu não me anseio, porque eu sei que eu vou ter que esperar 1, 2, uma semana, anos. Então a dor pedagógica, ela te amadurece, você já sabe. Se eu apanhei muito aqui, eu preciso aprender. Por que eu tô apanhando demais nessa área? Por que eu apanho demais em relacionamentos com pessoas? Porque eu apanho demais em relacionamentos sentimentais, né? Sempre quando você tá apanhando demais em alguma área, isso tá tentando trazer para você uma forja, um treinamento. Tá sendo pedagógico e às vezes a gente não percebe. E aí a gente perde de aprender, ou a gente tarda isso, né? A gente vai aprender só lá na frente, depois que apanhou muito. Ou tem pessoas que nunca vão aprender, porque não se permite. A maturidade é você sentar para aprender. A maturidade é você falar, Deus, o que o Senhor está me ensinando? Não é o porquê, é para quê. Senhor, essa dor está sendo para eu fazer o quê? Para eu agradar o Senhor aonde? Não porque eu que estou sofrendo, não é o porquê, é para quê. Voltando para José. Então eu já teria que me tocado hoje, né? Mas eu entendo José, ele estava num nível de imaturidade, ele ainda era um rapaz, né? Servia a Deus tudo, mas ele ainda não tinha maturidade emocional. Para quem tá chegando agora, bom dia, queridos. Nós estamos falando sobre maturidade emocional hoje. José não tinha maturidade emocional. Primeiro, porque ele era um filho muito carinhoso, muito próximo do pai. E ao mesmo tempo ele era mais protegido, né, mais privilegiado, ganhou uma túnica. Vamos usar a expressão, José era mimado? José era mimado, queridos. José tinha ali um mimar do pai, uma proteção ao ponto de ser o único que ganhou uma túnica. Então vocês acham que ele tinha já uma maturidade de lidar com as pessoas que não gostavam dele? Não, porque até então ele era amado. Mas vamos aprender com José hoje? De não falar aquilo que a gente não... para qualquer pessoa, principalmente para quem a gente já sabe que não gosta da gente, que não tá afim, não tá torcendo pela gente. Por que eu vou contar? E aí José contou o sonho. Quando ele contou essa parte do sonho, os irmãos já falaram. Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Versículo 8. Você vai ter domínio sobre nós. Aí diz, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. Versículo 8, presta bem atenção nisso se você estiver anotando. José contou essa parte do sonho, queridos. Obrigada, amada Janete, obrigada. José contou essa parte do sonho, os irmãos já entenderam. Ele está querendo dizer que ele vai governar sobre a gente, vai liderar a gente. E diz assim, e eles ficavam mais aborrecidos pelos sonhos e por suas palavras. Eles já demonstraram que estavam nervosos, com raiva de José, pelo que José estava falando. Sabe quando você não percebe que as pessoas não estão querendo te ouvir? Se você perceber que já não está dando atenção, para!
Sabe quando você vem afoito querendo contar alguma coisa e a pessoa não tá... Tenha maturidade para entender. Meu Deus, nem que você já tenha falado metade do projeto, fala... Não vou continuar falando. E José continuou. E olha, gente, eu tive um outro sonho também. Imagina José não percebendo as caras e bocas dos irmãos. Os irmãos não fizeram só caras e bocas, os irmãos falaram. Então quer dizer que você vai reinar sobre a gente? E diz a palavra que eles estavam aborrecidos. Então o tom de voz dos irmãos, a expressão dos irmãos, estava claro que os irmãos não estavam querendo ouvir José e já ficaram com raiva de uma parte do sonho de José. E José, por falta de maturidade, continuou falando. Eu tive mais um sonho. Aí ele fala, né, do sol e da lua. Aí atingiu o pai. Aí o pai fala: que sonho que é este, José? Virei eu e sua mãe, seus irmãos, se inclinar perante você em terra? Aí diz o versículo 11: e seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Porque pai e mãe conhecem os filhos. Eu imagino que o pai, né, Jacó ali, ele não teve um olhar como os filhos tiveram, os irmãos. Porque ele era pai, ele sabia que o filho tinha algo especial. É tanto que a túnica que ele entregou para José já foi uma promessa, foi algo direcionado sobre a identidade dele. Então por isso que diz a palavra, e o pai guardou no coração. Mas o pai também se incomodou e falou: José, quer dizer que você vai também reinar sobre mim, sua mãe e seus irmãos? Queridos, até aqui, né, o texto que nós lemos. Se deixar aqui, eu fico aqui 1 hora falando, né? Mas guarde no coração de vocês esse ponto aqui de José. Eu até anotei aqui. José, ele recebeu algo de Deus. Foi um sonho, né? José recebeu um sonho de Deus. Ele recebeu uma visão de Deus sobre o seu futuro. Ele recebeu algo profético, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês. Olha, hoje é o 10º dia da jornada, hein? Se você está me acompanhando aqui, no que eu tenho postado, tudo está vindo do coração de Deus. Toda a palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês é algo que Deus colocou no meu coração, no meu processo, né, de forja. E como um dos meus propósitos é isso, é ensinar, é compartilhar, é treinar pessoas, é pregar a palavra. Então, estou compartilhando com vocês. Mas tudo que é profético, a gente tem que tomar cuidado para quem fala, aonde fala e se deve falar. Eu ensino algumas pessoas mais próximas de mim que tem coisas que Deus fala na sua consciência, que Deus fala na nossa consciência também. Aqueles pensamentos que você tem que você vê que é Deus falando com você. Tem coisas que você não pode nem verbalizar até que Deus mande. Verbalizou, o mundo espiritual ouviu. Tanto o lado bom como o lado ruim. O inimigo ouve aquilo que você fala. O que o inimigo não tem acesso ao que você pensa. Ele lança pensamentos, dardos inflamados, ataques na nossa mente. Mas ele não tem poder nem autoridade de vir a nossa mente, nossos pensamentos. Então, até nos seus pensamentos, quando Deus está falando com você na sua consciência, se ele está falando, fale. Se Deus está falando, vai lá, entrega a palavra, fale, ministra sobre isso, amém. Mas se você entendeu que foi algo para você, não verbaliza ainda. Guarda, né? Guarda no seu coração, tá? Isso é maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos leva a compreender o mundo espiritual antes das coisas vierem e se concretizarem aqui na Terra. Então tem coisas que Deus está falando com você que ainda você não pode nem verbalizar, por o inimigo não ouvir. Viu? Então olha só, o ponto de maturidade de José era emocional. Porque espiritualmente falando, ele até tinha um caminho que direcionava ele ao propósito, porque ele conseguiu chegar até o final. E falando em final, eu quero deixar o texto onde o Senhor confirma. Vai, querida, vai ficar salva assim, vai ficar salva a live. Depois eu compartilho o link no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Eu sei que o horário é difícil para muitas pessoas, mas eu deixo salva, tá? Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha José ciente declarando. Foi o ponto de maturidade de José. Por quê, amados? Talvez você não conheça a história toda, mas eu vou te convidar a estudar a história de José, porque a live aqui, ela é no máximo 40 minutos e eu já tô caminhando pro final. Mas José
foi odiado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, quase foi morto pelos irmãos, mas ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Deus o conduziu até onde ele deveria chegar do cumprimento do propósito, que é aqui exatamente no momento em que José vê os irmãos, depois de muitos anos, encontra o pai e os irmãos. Então ele poderia ter raiva, ele poderia ter ódio, ele poderia querer se vingar, porque o momento em que ele encontra os irmãos é quando ele já está como governador. E os irmãos, a família passando fome, precisando de alimento, vão até o governador, que eles nem imaginam que é José, porque eles acham que José morreu lá na cisterna, que José morreu quando eles jogaram José, o irmão, lá no buraco para morrer. Eles nem sabem que José foi vendido como escravo, que José foi preso e que José, o próprio irmão, se tornou um governador. Eu vou falar algo pontual aqui, eu preciso falar. Gente, essa live passada do horário é porque o Senhor, amém, Deus sabe. Tem pessoas que talvez estão na sua vida hoje e que Deus está direcionando você a parar agora, de andar junto. Isso é forte, porque eu sei que é difícil, porque, como eu disse, eu passei por esse processo. Teve pessoas que eu tive que falar, não vamos caminhar mais junto, né? Fui julgada por isso, mas hoje eu entendo. Existem pessoas que você precisa deixar de caminhar junto hoje. Existem pessoas que você compartilha seus sonhos, seus projetos, que você precisa parar de contar hoje. Olha o que Deus está falando, porque Deus está ouvindo conversas que você não ouve, Deus está vendo planos, pessoas planejando coisas contra você que você nem imagina. E Deus está falando, tenha sabedoria para não caminhar mais e não falar mais, não contar mais. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, elas não fazem parte do seu processo. Elas não vão fazer parte da jornada. Elas não vão ver as pequenas vitórias que você vai conquistando e também não vai ver os momentos de dor. Mas vão ver a sua vitória lá no final. Porque não é por vingança, não. Você já tá achando que é isso? Não é. Não é porque eles vão ver você vencendo, não. Olha, isso é profético, viu? E eu entendo sobre isso. Eu já vivo isso, já tenho vivido isso com algumas pessoas que estavam longe da minha jornada e que hoje eu estou sendo instrumento de cura para elas. Então, lá no final, não é que você vai estar no palco e as pessoas aplaudindo você. Não é sobre isso, queridos. É sobre lá no final você está sendo instrumento de cura, de bênçãos na vida delas. É os seus frutos alimentando essas vidas. Porque não é sobre nós, é sobre o reino. Então, onde Deus vai te levar lá no final, porque talvez, presta bem atenção nisso, queridos, se essas pessoas caminharem com você na jornada, no processo da dor, da dificuldade, presta bem atenção nisso, querido, Deus está falando aqui, bradando. Pode ser que quando você chegar lá e elas estiverem de longe ou de perto, caminhando junto, elas não vejam nada do que Deus realizou na sua vida. E não vejam em você uma pessoa que tem um alimento que possa alimentar elas. Sabe aquelas pessoas que julgam você pelo passado? Quem é você? Lembra que você fazia antes? Por isso, queridos, olha o que Deus está falando. É por isso que Deus vai tirar essas pessoas. Porque Deus também sabe do final delas, do que elas vão precisar. Deus vai tirar essas pessoas da sua jornada agora. É como se Deus fosse te esconder, essas pessoas não vão te encontrar mais. Para que quando você chegar lá no final com os frutos que Deus vai gerar na sua vida, a partir do seu processo de obediência, de busca de maturidade, de rendição, quando essas pessoas te encontrarem lá, elas vão de repente te ver e falar, meu Deus, você, e vai ver com frutos que possam alimentá-las, palavras, eu não sei qual é o seu propósito, mas o seu propósito vai servir essas pessoas. E elas não vão poder te julgar porque elas não vão lembrar. Elas não vão lembrar do seu passado porque não caminharam com você, não viram as dores, talvez às vezes que você precisou descer e cair. Não vão ver, não vão lembrar, mas só vão ver os frutos. Vão ver a árvore frutífera que vocês serão lá na frente, mediante o processo que vocês passaram. Amém? Receba essa palavra no seu coração. No seu coração, em nome de Jesus.
Eu já tô vivendo algumas experiências com essa, de pessoas que eu estou encontrando e estão dizendo, nossa, onde você estava? O que aconteceu? Não sabe que eu tive depressão, não sabe que eu vivi burnout, não sabe que eu vivi uma dor há 10 anos, né, da separação dos meus pais, que desconstruiu toda a minha família, a minha referência, tanta coisa. Não sabe de nada do que aconteceu. Eu vi que Deus me escondeu. E hoje tem visto o que eu tenho feito hoje. E hoje eu tô podendo ajudar essas pessoas. Vocês conseguem entender? Isso aconteceu com José. E José alcançou, encerrando aqui. Ele poderia ter raiva, ele poderia querer se vingar da família, dos irmãos que riram dele, que invejaram ele. E não só isso, mas que tentaram matar ele. Chegou naquele momento, Gênesis 50, 20. Ele disse assim, 19 na verdade, 18, vou ler o 18. 50, 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Aí ele diz o 20, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu acho isso tão lindo. Mas diz antes que José, quando viu os irmãos, ele sentiu a dor. É isso que eu quero trazer aqui para vocês para finalizar. Eu não estou falando para você que você não vai chorar, que você não vai sentir raiva, que você não vai se magoar. Não tem como, gente. A gente é ser humano, a gente é alma, a gente sente raiva assim, a gente se magoa assim. A questão é como nós estamos lidando com essas emoções. Ligando e xingando, né? Querendo resolver, falando mal da pessoa para outras pessoas. A questão é como você está lidando com as suas emoções hoje. A sua maturidade vai ser medida por isso. Como hoje você já lida com as pessoas que falam mal de você, com as pessoas que te confrontam, com as pessoas que te perseguem. Faça uma análise hoje. Essa é a análise da live de hoje. Como que eu lido quando eu sei que alguém falou mal de mim? Como que eu lido quando alguém me responde ou me afronta? Como que eu lido? Como são minhas emoções diante das situações de aperto? E aí essa resposta que você vai ter para você mesmo vai trazer o nível de maturidade que você está. Então se hoje você se machuca muito fácil, se você não leva desaforo para casa, se você sente vontade de se vingar, se você não é uma pessoa que perdoa fácil, se você guarda rancor, é porque você ainda é imaturo emocionalmente. Enquanto você não amadurecer emocionalmente, Deus já não vai te levar para o próximo nível. Então bora para o próximo nível, queridos. Vamos buscar essa maturidade emocional. Vamos tentar nos controlar. Domínio próprio, um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Vamos ter controle, equilíbrio nas nossas vidas para nós podermos ir para o próximo nível. Vamos sair deste lugar de zona de conforto, vamos sair deste lugar de paralisia, vamos sair deste lugar de estagnação, vamos crescer, vamos amadurecer. Eu tenho falado muito isso pro meu filho que vai fazer 10 anos esse ano. Muitas coisas eu tô falando, filho, você vai fazer 10 anos, isso tem que mudar. Filho, 10 anos já, isso já é outro nível já da sua fase de infância. Eu já tô trazendo ele já para que ele possa entender que chega, aqui não é mais essa fase, já passou, é amadurecer para a próxima. E Deus quer te levar para o próximo nível, para a próxima fase. Amadurecer as emoções. E queridos, às vezes amadurecer as emoções, às vezes não, na maioria das vezes, é você se conhecer. O autoconhecimento. A isso você pode procurar mentoria, terapia, ajuda de alguém que te observe, te analise, te avalie, te acolha também, né? Não é só apontar, não. Não é só julgar. Muito pelo contrário. Quem trabalha nessa área não pode nunca julgar, né? Eu que trabalho nessa área hoje. Muito pelo contrário, eu trago você a se olhar. E aí você identifica os pontos que precisam melhorar. Porque às vezes a gente não vê os nossos erros, na verdade, a gente vê mais os dos outros, os nossos não. E às vezes a gente precisa ir para este lugar de ajuda, né? De autoconhecimento. José, ele não teve, né? Um terapeuta, não teve o que ele teve? Ele teve lugares, ambientes. Isso é uma próxima live, né? Quem sabe a gente não continua falando de José na próxima. Acho que eu vou trazer isso para vocês. O processo, os lugares e os ambientes que também nos amadurece. Pronto, a Deus já deu o tema da live da terça-feira que vem. Já guarda aí. Eu quero falar sobre cada lugar que José passou e
como cada ambiente trouxe um nível de maturidade para José. Olha como Deus é maravilhoso. O download da live da semana que vem já veio. Eu vou falar sobre os ambientes que nos amadurecem. E vou continuar falando de José. Então não vou falar mais o que eu ia falar agora aqui não. Amém, queridos? Nossa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos aviva. Eu tô me sentindo avivada aqui. Deus tá falando fortemente aqui comigo também. Eu quero orar por vocês. Hoje nós falamos sobre as emoções. Então, amadureça para você ir logo pro próximo nível. Deus tá querendo. A palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam abreviados. Então Deus tem pressa. Deus tem pressa de alcançar pessoas, que o reino dele avance. Guarde isso no seu coração, queridos, porque isso Deus está queimando no meu coração. E onde eu vou, onde eu tenho oportunidade, nesse meu chamado, às vezes exortativo, é de falar, queridos, o reino precisa avançar. E para o reino avançar, nós precisamos estar prontos. Para nós estarmos prontos, nós precisamos estar no treinamento certo, no amadurecimento, no ponto certo. Sabe aquela fruta pronta, no ponto certo? Quem aqui coloca o abacate no forno, enrolado no papel de pão para amadurecer? Eu faço isso aqui, a gente come muito abacate. E eu fico ali vendo o ponto. Quando tá no ponto certo, eu já abro e a gente já se delicia. É assim que Deus está esperando a gente. Estarmos no ponto certo de maturidade. Para Ele falar, agora é próximo nível, você tá pronto para isso. Eu profetizo na sua vida. Níveis de maturidade que Deus vai te levar para que Ele continue com o avanço do reino dele aqui nesta terra, através de nós. Amém? Amém, queridos? Vamos orar, senão a gente fica uma hora aqui. Mas Deus é bom, Ele falou, a palavra foi entregue nesta manhã ao meu coração, eu creio que no seu também, em nome de Jesus. A dor pedagógica, então não veja a dor como sofrimento. Veja como ensino, como treinamento, como preparação para o cumprimento do seu propósito aqui nesta terra e avanço do reino do nosso Senhor. Amém? Pai, obrigada por esta manhã maravilhosa. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Quanta gratidão, Pai, em nossos corações pelo Teu Espírito Santo ter falado conosco nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pelos ensinos, obrigado, Senhor, muitas vezes pela repreensão. Obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos espirituais para vermos, Senhor, aquilo que o Senhor já está falando, aquilo que o Senhor já está conduzindo as nossas vidas. E muitas vezes a falta de maturidade, às vezes até a nossa carne não nos permite ver e nem ouvir. Obrigado, Pai, por nesta manhã tirar as escamas dos nossos olhos, expandir a nossa consciência, renovar a nossa mente, como diz a Tua palavra, para que nós possamos ver, compreender e experimentar a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui disponíveis para cumprir o chamado que o Senhor nos entregou, para que haja o avanço do reino do Senhor aqui nesta terra. Pai, eu oro agora por cada um dos Teus filhos que estão aqui ouvindo esta live, ou vão ouvir depois, que o Senhor os alcance onde eles estão agora, visita o lar, a família, renova as forças, Pai. Se alguém estava pensando em parar, em desistir, em abrir mão do chamado, em abrir mão do ministério, em abrir mão dos dons, das habilidades, Pai querido, agora renova essas vidas para que eles se levantem e continuem na caminhada, porque o processo é necessário. Nós sabemos que o processo nos ensina, nos forja, nos treina, nos prepara, e é neste lugar que nós queremos estar, alcançando, buscando, prosseguindo, como disse o apóstolo Paulo, prosseguindo para o alvo, em busca dessa maturidade, que nós possamos estar prontos, Senhor, para os níveis que o Senhor vai estar nos levando. Nos ajuda, Senhor, a sair do lugar de conformismo, a sairmos do lugar de dor, a sairmos de toda paralisia. Nos ajuda, Pai. Coloca pessoas nas nossas vidas, nos conecta com as pessoas certas e também tire as pedras de tropeço, aqueles que estão atrasando o nosso destino. Coloca pessoas nas nossas vidas que nos dão direção de destino, não que nos atrase. Pai querido, nos guarda, nos livra, Pai, nos protege. Pai querido, que a Tua graça nos alcance nesse dia, não só a nós, mas toda a nossa casa e toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. A live vai ficar salva, encaminha para alguém
que está precisando, sabe, ser despertado, está ali num lugar de escuridão e precisa de luz, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. Abençoe alguém. Logo eu deixo sempre nos meus stories aqui, depois que eu subo no YouTube, porque tem um processo que demora um pouquinho, o link encaminha para as pessoas ouvirem a palavra, receberem a palavra. O avanço do reino de Deus é assim. Nós precisamos compartilhar, entregar a palavra a outras pessoas. Amém? Queria dar um abraço agora em vocês. Eu tô com meu coração tão queimando, queria abraçar bem forte cada um de vocês, mas receba aí um abraço, ó, virtual, online, em nome de Jesus. Um dia de bênçãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Até a próxima terça-feira. Me acompanhe aqui, eu tô sempre compartilhando uma palavra do Senhor sobre a sua vida e eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar. Amém? Beijo no coração de vocês. Obrigado, queridos. Amém. Eu recebo as palavras que vocês estão escrevendo aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo.